e estamos muito felizes, né? Então vocês já aproveitam, já deixa o arroba aí, já curte, comenta, compartilha, que isso é muito importante para nós. E já aproveitando falar dos nossos patrocinadores, que desde o primeiro episódio vem aí, né, nos ajudando. E a gente sempre fala, inclusive eu já vou deixar uma deixinha, porque sempre a gente pede: União, nos patrocine. Hoje a gente trouxe quem? Os patrocinadores. Os patrocinadores. Se vocês verem lá nos nossos vídeos, a gente fala assim: União, nos patrocine. Então é isso. Hoje nós estamos com convidados especiais aqui, né? Que é o Mário e a Simone. Muito obrigada aí pelo aceitar o nosso convite. Estamos muito felizes. Nós vamos contar um pouquinho da história deles para vocês. Vamos começar pelo começo. Vou começar primeiro com o Mário, depois a gente chega na Simone. Calma lá, Simone. Tem uma pra você também. Sempre pros mais velhos sobra, né? Ai, não precisava às vezes entregar, né? Agora já... Mário. Quem é Mário? Quantos aninhos? Porque aqui a gente pergunta a idade. Aqui não tem problema nenhum, a gente faz pergunta indiscreta. Quantos anos? Onde nasceu? Quem é o Mário Nelvo? Bom, minhas amigas Laísa e Lude. Eu tenho... Quantos anos eu tenho, mano? Meu Deus, fazer 40 já. Hã? Ó, nem sabe a minha idade. Não, 42, né? Agora, dia 7 de outubro, farei 42 anos. Nasci em Fátima do Sul, cidade Favo de Mel, né? Oh. Vai. Vai. Por isso que a Simone casou. É. Nasci em Fátima do Sul. Sou casado com essa mulher maravilhosa Simone. Sou pai de 2 filhas, a Isa e a Gabi. Sou empresário aqui da cidade. Eu acho que é isso. É um caba sonhador que tem muita lenha pra queimar, eu acho. Se Deus quiser. E como que foi tua infância lá em Fátima do Sul? Eu achei que você era de São Paulo, porque você morou em São Paulo, né? Sim, na realidade, Temos o Silvio Santos do gesso aí, viu, gente? Oi. Na realidade, eu nasci em Fátima do Sul. Minha família tinha propriedade rural ali na linha do Barreirão, que tem no Travessão do Guilherme ali que fala. E eu praticamente nasci em Fátima do Sul, fiquei ali até os 3, 4 anos de idade. E meu pai foi para... A propriedade era um pouco pequena, e aí cresce a família. E meu pai foi trabalhar nas fábricas de São Paulo, né? Então, a gente foi embora para São Paulo quando eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos de idade. E morei lá até os 18. Então, a minha... a infância, toda o período escolar, essas coisas, foi em São Paulo. E depois a gente acabou retornando para Dourados. E de lá, de Dourados, conheci a Simone, a gente namorou, casou e viemos para Naviraí abrir a empresa. E graças a Deus deu certo. Mas vamos voltar um pouquinho mais para trás. A gente quer saber com detalhes. Você não tem muita lembrança, então, de Fátima do Sul. Sua lembrança é mais em São Paulo mesmo. Mais São Paulo. Fátima era bem pequenininho. Lembrança de correr no terreiro, brincadeira de criança mesmo, mas bem superficial. Então, quando você se lembra, assim, é mais em São Paulo. Isso. Você morou lá até os 18. Até os 18. Como que foi a vida escolar? Teve o seu primeiro trabalho lá? Como que foi isso? Vixe, Maria. Aquele tempo podia trabalhar cedo, né? Aquele tempo podia trabalhar cedo. Devia, né? E assim, meu pai foi trabalhar nas fábricas, minha mãe sempre sempre trabalhou fora também, fazendo faxina, como doméstica. E a gente também a gente queria trabalhar. E podia. Então, o nosso primeiro emprego... Eu falo nosso porque meu irmão também trabalhava praticamente junto. Mas assim, eu trabalhava de feirante. São Paulo tem aquelas feiras livres. Sim. De final de domingo, né? Sábado e domingo. Então, as cidades lá... Agora até acabou um pouco. Eu já fui algumas vezes lá, diminuiu bem, né? Porque ficou mais os mercadões, as frutarias, mas em algumas cidades ainda é tradição. Então a gente trabalhava nessas feiras. Feira de bairro. Feira de bairro. Não, não era nem feira de bairro, não é igual a gente tem aqui. Sim. Era a feira da cidade. Fechavam a rua inteira, tipo, quase
sei lá, mais de 1.000 metros, né? E bancas de todo lado. E a gente trabalhava nessas feiras. Tinha 12 anos de idade, já trabalhava. Porque daí eles contratavam a gente como ajudante para repor ali as coisas, para limpar as frutas. E aí, assim, além de você ganhar uma diarinha lá, né? Do dia que você trabalhava, aí era o mais bacana que você, no final da feira, ainda você levava a feira embora, né? Então você podia levar a sua sacolinha ali com uma maçã. Então a gente acabava fazendo a feira da semana da nossa família com esse trabalho aí. E aprende, né? Porque sabe aquela história lá? Ô, Dona Maria, moça bonita! Ô, moça bonita! Lá atrás. Pra vender, aprender a vender foi lá atrás, lá na feira. Ô, moça bonita! Como é que fala? Que não paga, mas também não leva, entendeu? Tipo assim, então, tudo isso foi um aprendizado gigantesco nessa... Mário, tem alguma memória lá do Mário criança que você, assim, se sente, você lembra e fala, é um momento feliz que eu passei? Você tem isso, assim, esse é um momento que eu nunca vou esquecer da sua infância? Há muitos, apesar das dificuldades que a gente tem na vida, que todo mundo tem, né? E a gente... Cara, a gente é de família bem simples e teve dificuldade como todo mundo. Graças a Deus eu posso dizer que a gente passou muita dificuldade, mas não chegou assim faltar as coisas não, porque minha mãe e meu pai eram muito trabalhadores. E a gente também se virava. Mas eu fiz muita coisa legal. Tipo assim, eu fiz muita coisa legal. Tipo, São Paulo é diferente, então a gente... Joguei muito futebol, treinei em time de São Paulo, joguei bastante bola, andei bastante, tinha vários amigos. A gente naquela época lá tinha uns pesqueiros, a gente saía para pescar, a gente se divertia. Acho que tinha menos talvez tinha menos problema igual tem hoje de influência. Então a gente ia para brincar, a gente aqueles pique-esconde de chutar lata. Então a gente se divertiu muito. Então, a gente era aquele tipo de moleque que nas férias saía cedo de casa e voltava de noite, né? Então assim, tudo que moleque fazia a gente fazia. De sair para brincar, para caçar, para todo esse tipo de coisa. Então assim, eu acho que foi um período muito, muito feliz. Muito feliz. Mesmo lá em São Paulo, vocês conseguiram desfrutar dessa infância, de brincar e ter realmente uma infância que hoje em dia as crianças não têm muito, né? Sim, mas porque, tipo, também, o que acontece? Quando a gente fala São Paulo, a gente tem uma percepção da capital, daquela selva de pedra, sim, do lugar ali que hoje em dia você não pode nem sair na rua lá com o telefone na mão, que se bobear o cara te leva embora. Sim. Então, hoje está um pouco difícil, a gente olha, mudou-se muito, né? Mas assim, quando eu morei lá, a gente fala São Paulo, mas eu morava numa cidade chamada da Francisco Morato, que ela é uma cidade dormitória, que eles falam. O que é isso? Ela é 30 quilômetros da capital, né, das indústrias, e as pessoas elas saem dali para ir trabalhar. Por quê? Aluguel é mais barato, terreno é mais barato, estrutura é mais barata. Então as pessoas... Por que é dormitória? O cara, por exemplo, meu pai saía de casa, meu pai trabalhava à noite, né? Então, mas a maioria das pessoas, para chegar em São Paulo, tem que pegar trem ou ônibus. Então ele sai de casa tipo 4 da manhã, para chegar no serviço às 7, né? Porque muitas vezes pega 2, 3 condições para chegar no serviço, porque é perto, mas você sabe que São Paulo você errou um caminho, você não tem que dar uma volta gigante, então você acaba para cumprir esse trajeto pegar 2, 3 condições. Então o cara tem que sair 4 da manhã para chegar no serviço às 8, para sair do serviço às 5, para chegar em casa às 8 de novo. Então, o que virou? Uma cidade dormitória, ele só vem em casa para dormir. Sim. Por isso que tem esse termo, né? E aí, essas cidades são um pouco mais pacatas, não tem tanto aquele movimento que tem lá. Lógico que hoje em dia mudou muito. Essa cidade hoje, eu retornei lá para fazer uma visita para uns amigos meus agora em 2021, 22, se eu não me engano, 2022. Que ano que as meninas fez 16 anos, 15 anos? 15 anos. Faz 2 anos. Então foi 2022 que eu voltei lá para visitar esses meus amigos. E, tipo assim, a cidade, quando eu morava lá, ela era do tamanho de Naviraí.
tinha 70, 60 mil habitantes. Hoje tem 200 mil habitantes. Nossa, cresceu bastante. Né? Só que assim, cresceu, mas continua sendo dormitória. Tanto é que, olha como que é interessante. A cidade tem quase 200 mil habitantes e não tem um hotel. Nossa. A gente teve que dormir na casa do amigo porque não tinha como, não tem um hotel. Porque não tem turismo, não tem turismo de negócios. Então, para você ir para um hotel, tem que ser nas cidades vizinhas, que dá tipo 20 quilômetros, 15 quilômetros, mas a cidade não tem. Ela funciona como uma cidade satélite ali de São Paulo. Dormitório. O termo é cidade dormitória, que o pessoal fala, ele só vem para dormir. Simone, chegou sua hora, Simone. Quem era Simone na infância? Nossa. Não vai chorar aqui, Não vou Simone. chorar, não. A Simone foi uma filha tranquila, eu acho, né? Minha mãe vai falar isso. Será? Não, Mas eu nasci em Dourados, né? Vivi toda a minha infância e adolescência ali em Dourados. E aí, quando nós casamos, que a gente veio para Naviraí. Mas sempre em Dourados. Eu não tenho muito, assim, não... Você tem uma lembrança boa, assim, que você fala, nossa, isso marcou a minha vida, eu levo para as meninas, eu sento, eu falo sobre isso? A nossa família é uma família, assim, muito unida, né? A minha avó, antigamente as pessoas tinham muitos filhos, né? E a minha avó não, minha avó teve só minha mãe e meu tio, então são só dois filhos. E a gente, assim, minha mãe sempre trabalhou e a gente foi criado ali com a avó, do lado. Uma casa da minha mãe aqui é da minha avó do outro lado, do ladinho. Então, a gente sempre foi criado ali. Então, teve muito amor, assim, a família muito unida, sabe? Meus pais, né? Meu pai e minha mãe ficaram casados, né? Uns 18 anos juntos. Então, assim, criou as filhas ali. Só tem eu e a minha irmã também. Mas, assim, a gente teve uma infância bem tranquila, assim, graças a Deus. Foi uma infância simples, mas também nunca faltou nada, assim, sempre, sabe? Meu pai sempre trabalhador, minha mãe também trabalhadora. Então, a gente foi criado bem tranquilo mesmo, assim, né? E como que era a Simone na escola? Eu conheço a Simone administradora, empresária, e ela é bem metódica. Como que era a Simone na escola? Qual era a nota da Simone na escola? Ixi. Escute aí, viu, meninas? Qual que era a nota de vocês? Nossa. Não, se puxar o boletim, a mãe era só 10. Exemplo. Não, eu sempre era a número 1 da sala. Ai, que legal. Até o terceiro ano, né, eu sempre fui a primeira da sala, de sentar ali, né, porque o professor ficava ali, eu era a primeira. Daquela do primeiro dia de aula, chegava 6 horas da manhã, que era para pegar o primeiro lugar na frente do professor. Então, eu era não era muito, assim, bastante estudiosa, né, então... Naquela época, assim, a gente não tinha celular, não tinha essas coisas que os adolescentes têm hoje, que dispersam muito, né? Então, você tinha que ler mais, você tinha que estudar, né? Tinha que fazer as provas ali. Hoje eu vejo que está mais fácil, não sei, o celular mudou muito, né? Essa geração, né? Que eu falo que eu fui ter celular, acho que eu tinha mais de 18 anos, sei lá. Não era uma infância de celular, não tinha telefone, não tinha computador, né? Eu lembro que quando eu fui fazer 15 anos, né? Na época, minha família não tinha muitas condições. E aí meu pai falou assim, filha, você quer uma... Aí uma coisa que marcou. Você quer uma festa ou você quer um computador, né? Falei, nossa, ninguém ia ter um computador, né? Só eu, né? Falei, festa, sim. Sabia que não ia fazer aquela festa, né? Falei, não, pai, eu quero o computador, né? Quero festa, não. Até hoje não ganhei o computador. Não acredito. Não, ele nem ia ter feito a festa porque não tinha condições, porque não teve condições de comprar um computador. Porque não tinha, era muito caro na época o computador, era aqueles caixão ainda grandão, assim, e não teve condição. Eu falo, meu Deus, meu pai até faleceu, até hoje eu não ganhei o computador, né? Mas tá bom. Hoje tem vários hoje tem vários, né? Mas para você ver. Então, assim, eu sempre... Porque eu queria estudar mais. Naquela época não tinha essas coisas modernas. Então, 15 anos, não tinha computador, não tinha celular. Né? Não, telefone, você ia no orelhão lá, marcava o horário para ligar para alguém quando queria falar, né? Então, assim, foi O computador foi a Barça. A Barça, verdade.
Eu fiz essa pergunta super achando que a Simone ia falar que era nota 10. Nem precisa, nem precisa responder. A gente vê os números hoje, só vê os números. Ai, ai. Simone, tem alguma? Eu gosto de botar o dedo na ferida, né? Tudo bom. É você, né? Lá vem ela, ó. Tem algum episódio na sua vida de criança, né? Que você mais lembra do lado negativo, assim, isso mexeu comigo, tanto emocionalmente como hoje ser diferente. Porque a gente sabe, assim, eu sou uma geração nova. E o que aconteceram com os meus pais, a gente como pais agora, a gente quer evoluir. Sim. Não é porque os nossos pais é ruim, não, é porque foi a criação deles. Então, assim, teve algum episódio, assim, fala, não, isso quando eu tiver os meus filhos, eu vou fazer diferente? Eu vou falar pra você que eu e a minha irmã, a gente era meio arteirinha, né? Então, a gente apanhou bastante, né? Porque para fazer serviço de casa, então, minha mãe trabalhava o dia inteiro, era eu e a minha irmã que tínhamos que cuidar da casa. Então, eu tinha que... até que chegou uma época que era assim, uma semana de uma, semana da outra, porque uma ficava jogando para a outra, né? Hoje você lava a louça. Não, você que vai lavar a louça. E aí nenhuma fazia, uma brigando com a outra, né? É aquela fase de adolescência, então o couro comia, né? E aí hoje eu vejo assim, para as meninas, né, a gente quer dar o melhor para elas, desde pequenininha, né? Então, assim, falar para elas, lava a louça? Lava nada, né? Arruma o quarto? Arruma nada, né? Então, o que a gente fazia, né? Tinha que fazer, e se não fazia, levavam as... E assim, né? Pouco elas apanharam, né? Porque eu falei assim, a gente virou gente. Eu falei, eu e a minha irmã, né? Aprendeu a trabalhar, então graças a Deus, hoje eu não preciso, não faço muito serviço de casa. Só que, menina, eu vejo uma poeirinha ali, eu já vou lá com pano, eu limpo. Então, assim, eu sou da limpeza também. Então, eu aprendi com a minha mãe isso aí, né? Uhum. Então, a gente aprende as coisas, tudo que o pai, às vezes, faz, né? Hoje eu falo assim, hoje eu entendo como mãe o que minha mãe... É criação, né? A minha mãe... Minha avó batia um pouco da minha mãe, aí minha mãe batia um pouco minha, eu bati bem menos nas meninas. Ela deu umas sentadinhas nelas lá, né? Arteiras também. Mas então a gente vai aprendendo e vai evoluindo para não passar porque a gente quer tudo melhor para os filhos, né? Sim. Então a gente só também tem que corrigir, porque hoje em dia dar tudo também né, fica muito fácil, né? E aí acaba não dando valor ou chegar mais para frente, né? Tudo vem muito fácil, para a gente não veio nada fácil, né? Então, a gente teve uma infância, graças a Deus, a gente não passou necessidade, nada, mas a gente teve uma vida né, consideravelmente boa, mas assim, depois que a gente casou, e aí a gente falou assim, opa, agora a gente né, não tem pai e mãe, que nós não tem uma herança, né? Opa, vamos agora conquistar o nosso. Então, a gente, assim, passou por muita dificuldade, né? E eu e o Mário aqui na Viraí, a gente passou muitos perrengues no começo, que só eu e ele sabem. Uma vez eu contei uma história pro meu avô, né? Aí que meu avô queria me bater. Ô, filho, mas você não falou nada para nós, que você estava passando por isso. Eu falava, mas não era... A gente tinha que passar. E aí o que a gente passou fez a gente crescer, evoluir. Eu acho que por isso que a gente... Graças a Deus, hoje a gente está onde está e a gente cada vez crescendo mais, que é com trabalho e fazendo as coisas sempre certas, que é o que a gente sempre, pelo menos meu pai sempre prezou, né? Trabalho, honestidade, o que é seu, o que é do outro é do outro. Então, esse é o que a gente sempre prezou na vida, né? O que é meu e o que é seu, e a gente, cada um leva a sua vida, né? Vamos falar um pouquinho do encontro dos pombinhos? Como que foi? Quem que investiu em quem? Quem que investiu em quem? Como é que foi o namorinho? Como foi, Mário, você olhar assim com seu olhar sedutor para Simone? Nossa. Simone olhando para... Vamos lá, bota uma polêmico. Vai dar polêmica isso. A nossa... Ai, gente do céu. A nossa história começou com venda. Não tinha de ser de outra forma. A nossa história começou com venda. Ela vendia Natura, me vendeu um perfume. Olha aí, vocês que não sabiam. Verdade. Qual foi o perfume? Ela foi me engatar. Nossa, nem lembro. Não, era da Natura. Minha mãe até hoje, né, toda a vida, minha mãe vendeu Natura e até hoje minha mãe vende Natura. E na época a gente queria ter um dinheirinho nosso, né? Então meu pai teve fase de meu pai ser
buscar leite nos sítios, né? E eu ia com meu pai para abrir porteira, essas coisas. Então, meu pai me dava um dinheirinho. Aí sobrava, a gente levava... Isso eu acordava, era 4 horas da manhã. Meu pai tinha uma F4000, a gente saía para buscar, abria a porteira e voltava. Aí o pai dava o leite para mim. Desse leite a gente fazia gelinho. Saquinho, né? E saía, e porava uma placa na frente lá, vende-se gelinho. Acho que na época era 10 centavos, gente, olha. Nossa, Simone, eu tenho um passado parecido com o seu. E aí, então, aí vendia gelinho, fazia aquele monte de saquinho de gelinho, colocava no congelador o dia inteiro batendo palma e eu vendendo gelinho lá, né? Na próxima confraternização da União, a Simone vai fazer gelinho pra nós. Hoje tá tão fácil, compra pronto, né? Não, hoje tá fácil, né? Hoje e tá aí, fácil. Na realidade, a minha tia foi o cupido, né? É, sua minha tia. Minha tia Odésia foi o cupido. Aí a minha tia, na realidade, tipo... Deixa eu falar. Eu vendia Natura, né? E eu sempre passava... A minha amiga morava... A gente morava no Parque das Nações 2, lá em Dourados. E a minha prima morava... A minha amiga, uma das minhas melhores... Na época, né? Morava lá no fundo, assim, de uma rua. E para ir para essa rua, passava na casa da tia dele. E eu vendia Natura para a tia dele, né? Passava, deixava a revistinha lá, ela encomendava, foi né? Dela, viu? E aí ele tinha vindo de São Paulo. Não, ele tinha vindo de São Paulo. E o caso de família hoje é? Aí ele veio passear, você veio buscar o seu vô, né, para fazer a cirurgia de cataratas lá. Ainda. Não, eu tinha mudado. Você tinha mudado? Você ia acompanhar ele para São Paulo. Eu tinha conhecido você antes, aí depois você não tinha mudado ainda. Depois. Não, na verdade, você tinha ficado de olho em mim, que a sua tia falou. Não, mas e daí ele passava. Como assim antes? Não. Vocês estão escondendo coisa aí. Como assim antes? Daí eu passava. Não tá bem aberto aqui. Não teve nada. Não, é que na época, como ele era de São Paulo, todos o pessoal ali, a gente conhecia todo mundo ali. Então, todos os amigos dele, os primos dele, tudo era do bairro ali. Então, todo mundo conhecia. E assim, na verdade... Ela queria novidade. Eu era uma menina bonita, né? Eu era... Linda, maravilhosa. Não, e aí, tipo assim... Eu era meio cobiçada, né? Só que eu não dava mole pra... Mas eu não dava mole pra ninguém, não. E aí, passamos um dia lá, né? Aí ele falou assim, quem que é essa menina aí? Aí eu acho que os primos dele falaram assim, meu filho, esquece, essa aí é difícil, essa aí não vamos não. Mas aí que o Mário falou, que ele gosta das coisas difíceis. Não, mas aí eu olhei, aí eu falei pra tia dele, quem que é esse menino aí? Né? Aí ele é meu sobrinho lá de São Paulo. Nossa, lá de São Paulo, né? Esse verdadeiro. Nossa, mãe, né? Coitada. Eita, milionário. Nossa, Eu contei pra ela que eu trabalhava lá em São Paulo, depois que eu fui feirante, né? Aí, em 96, tinha 14 anos. Aí eu era gerente de uma banca de fita pirata, cassete. Aí ela ficou emocionada. Aí ela falou, já foi gerente com 14 anos. Meu Deus do céu. Eita. Aí eu namoro o gerente da gerente. Não, nem namoro. E aí, eu falei assim, ó, e a fita pirata que mais vendia era do Tiririca, da Florentino. Meu Deus. Ai, gente. Meu Deus do céu, muito bom. Não. Aí voltando ao assunto, para de fazer gracinha, né? Aí que assim, tem que explicar certinho. Aí passava e a gente se cruzou os olhares ali, né? Ele ficou meio assim, aí... Agora pode colocar aquela música de amor, de amor. Ah, ela gosta do Kennedy, pode pôr do Kennedy. Verdade. Não, e aí a gente... Um dia eu passei para casa da minha amiga, fui lá, e eu só queria ir na amiga. Na época, meu pai prendia muito. Então, eu só podia ir para a igreja e aí vender a Natura, que eram meus escape, né? Uhum. E na casa da minha amiga. Esse eu podia ir, sair, né? O resto não podia fazer nada. Era, pelo amor de Deus, né? Que eu falo que hoje em dia as meninas saem para rolê, saem para tudo. Eu não tive esses... Não, para lugar nenhum. E aí... Passamos, aí ficou a noite, né? Aí, bem à noitinha assim, aí a tia dele falou assim, ó, Mário, vai acompanhar a Simone até perto da casa dela, porque tinha que ser só perto. Se chegasse em casa... A tia tomou iniciativa. Se chegasse em casa perto, né, ia levar uma surra. Nisso eu já tinha comprado perfume, tá? E aí nós fomos andando assim de bicicletinha, né? Que na época ele tinha uma bicicleta roxa. Porque era gente, né? Não, coitada, era bem coitadinha a bicicleta roxa, né? E aí eu tinha uma bicicleta de alumínio, era bem chique a minha, até que a minha era bonita. Era top. Quando a gente ia pra missa, que daí a gente ia na minha bicicleta, que era mais bonita, eu ia no varão, ele... Ai, gente, não tem foto dessa live. Ai, não tem foto, gente, graças a Deus. Não, nem tinha
tinha celular, muito assim, pelo menos nós não tinha. Não, eu acho que nem minha mãe deve... Não, não vai ter. Sua mãe, vamos Não. E aí a gente veio acompanhando assim, né? Vamos para aquela rua lá de trás, né? Que lá na época era S15, S17, 19. Vamos ali na S, acho que era 25, né? Vamos por aquela rua, que era a rua mais escura, né? Mais assim. Olha só. Você viu que ela era... Não, você que foi para aquela rua lá. Ai, gente, tá ficando muito legal isso aqui. Continua. Aí a gente foi andando assim, vamos dar uma paradinha aqui, né? A gente parou debaixo, gente, que coisa, né? Paramos debaixo de um poste, né? E pra aí, ficar claro, né? Eu queria que ficasse claro. E de repente, gente, parece que é brincadeira. O poste apagou. Aí é onde que foi? Não, e é onde que foi que rolou o primeiro beijo, né? E aí foi o beijo. Quantos você tinha? Eu ia fazer 16 anos. Eu tinha 15 anos, né? Aí rolou o primeiro beijo. Dar uma bitocada. E aí foi um beijo assim. Os outros meninos acho que não sabiam beijar beijo direito, assim que não. eu tô até hoje. Não, Ai, meu Fala Deus, aí, não pode fala fazer aí. propaganda, não. Não é beijo nada, não. E aí, não. E aí, a gente, né? Foi depois, né? Eu sou mãe. eu também faço má propaganda, não. Não, né? Não, Aconteceu. continua. Agora o assunto tá muito legal. Tá muito legal. Tá muito. Aí depois passou uns dias, né? Aí, e o medo, porque assim, na verdade, eu tinha tido um outro namorado antes. Ela não fala. Não. E aí eu tinha namorado 8 meses, só que assim, eu não gostava, não ia pra frente. E eu terminei. E na época minha mãe ficou muito brava, minha mãe queria me bater porque eu terminei com o namorado, né? É porque ele tinha uma condição melhor, né? E eu falava, você vai perder, minha filha, o fazendeiro tinha umas terras, né? Você vai perder, minha filha. Eu falava, mãe, eu não quero isso, não. Aí eu falei, como que eu vou apresentar o Mário? Porque tinha uma bicicleta. O gerente da banca de fita. A minha mãe ia me matar, né? Mas, aí, enfim, nossa, e quando a gente chegou em casa, assim, né? Eu lembro que foi no dia 24 de dezembro de 2000. E aí eu falei assim, ó, tem que pedir pra namorar. Tem que pedir pra namorar, tem que falar com o meu pai. Não, acho que foi uns... Não, já foi... Eu comigo era só namorando, em casa. Não, eu falava que eu não ficava de... Então, depois do primeiro beijo, foi rapidão acho que pro namoro. só foi criar coragem pra ir lá em casa, né? Eu não lembro de quando... Ela me falou assim, ou você vai ou você tá fora. Não, e daí ele foi pedir pro meu pai. Eu lembro que era, tipo assim, bem perto. Ia ter a missa... E aí ele chegou, falou assim pro meu pai, eu vim pedir, né, pra namorar com a Simone. Meu pai olhou pra ele assim, depois nós conversa. Eu olhei e falei assim, como depois nós conversa? Estamos namorando. Catamos e fomos pra missa já junto, né? Até hoje meu pai não respondeu pro namoro, né? Sim ou não. Faleceu e não conversou. Ficou esperando. Falou que Ficou, E aí, na época, a gente começou, né? A gente começou a namorar, ficamos... E eu falei, você era beijo, muito... que tá legal, o beijo... Não, o beijo já foi, já. Beijo esquece. Beijo já foi. Que nós vamos brigar, vai voltar toda hora. Então, o Mário, o beijo... É que foi um beijo de cinema, né? Nossa, que a luz até apagou. Eu luz já até imaginei a cena, porque o arquiteto Embaixo do gosta poste. de imaginar a cena, né? Bicicleta do lado. das duas, Não assim, choveu, assim? Não, ainda bem que aí não. apagou, eu falei assim, se tá peste. Eita, pega. E aí disso depois a gente namorou, né, 2 anos. Aí quando eu fiz 18 anos, no meu aniversário de 18 anos, a gente ficou noivo. Aí fez um bolo, era bolo, churrasco, chamou os tios, parentada, tudo. Só presente, né? Você viu que é presente, esse né? eu tenho uns fotos, Véspera mas... de Natal ganhou um presente de Natal, aniversário ganhou um noivado. Um noivado, Nas datas comemorativas. Pra Mas economizar. vocês já sabiam, assim, ou ele te surpreendeu no pedido de noivado? Não, você falou, não, nós vamos noivar tal dia. Então Não, é que eu... Você sempre foi decidida, né? já fui decidida. Já era planejado, né? Tava escrito Vamos nas dizer, né, estrelas. eu era muito presa, né, naquela época, eu não sei. Quando a gente começou a namorar, foi assim, a gente começou a namorar dia 24 de dezembro, dia 31 de dezembro, a minha irmã tinha 14 anos, a minha irmã fugiu de casa. Foi morar com o marido dela. E assim, a minha irmã, graças a Deus, até hoje, casada, tem já 24 anos, 25 anos de casada, 24 anos de casada, né, que foi em dezembro também. E assim, só que aí, e eu era mais velha, né? E a minha irmã que fugiu.
né? E tá até hoje. Mas aí, meu pai parece que me prendeu mais. Pra você, eu só podia ir pra missa, não podia aprontar, não podia fazer nada. Eu não ia pra canto nenhum, a gente não saía Aí no cinema era um parto. Não, nem tinha cinema, acho que daquela época. Tinha de motoquinha no cinema. Não, motoca foi bem depois. O sogro não emprestava moto. Mas se alguém emprestava moto, tava bom. Então, assim, a gente saía muito pouco. Aí, o que eu via? Eu tinha que casar pra gente ter a liberdade. Então, falei, Mário, vamos... Só que assim, como a minha irmã fugiu, e na minha família só uma prima minha tinha casado de noiva, e eu não tive 15 anos, falei, não, então o noivo aí eu vou casar. Meu sonho era vestir um vestido de noiva. Eu falei, não, eu quero casar de noiva. Nós vamos fazer. Não tinha dinheiro para casar, né, na época, né? Eu falei, vamos trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar. Com 18, noivão, falou assim, nós vamos casar. E aí a gente, né, fez um propósito. Na verdade, não, a gente aprontou mesmo. E minha mãe descobriu que eu tinha aprontado, né? Entendeu? Vocês entenderam, né? Você era aprontar antigamente. Você não entendeu o que era? Eu boto certeza. Eu quero ter certeza que é isso. Não, então, vai fazer o quê? Linda. Vamos usar isso, jovens. Aprontar. Eu aprontei. Então. E aí minha mãe chegou e falou assim, ou você casa, ou eu conto pro seu pai. Falei, meu Deus do céu. Mas esse beijo do Mário... Não, meu pai, eu acho que ia matar eu, sei lá, não sei. Não, mas talvez não, né? Aí eu já cheguei assim, pai, a gente resolveu que a gente vai casar, meu pai vai casar. Falei, vamos. Aí minha mãe falou assim... Tava comprando as coisas. Minha mãe falou assim, vai casar daqui 6 meses. Falei, vamos casar daqui 6 meses. E a gente, tipo assim, 6 meses, a gente marcou o casamento, a gente tava comprando, né? Aí eu fui, eu tinha comprado algumas coisinhas. Aí eu cheguei assim, eu quero casar. Vô, que legal. Aí o que você quer, filha? Não, paga o salão lá pra nós. Aí meu avô pagou o salão. Aí eu falei pro meu pai, pai, a gente vai casar, o que o senhor pode ajudar? Meu pai falou assim, não, pai, dá 2 vacas. Coitada da vaca. Não, porque na época era churrasco, né? Aí então meu pai deu 2 vacas. E aí eu falei, tem um resto, né? Aí a gente começou, meu tio falou, o tio falou, não, o tio ajuda também na decoração. Aí a gente começou a juntar dinheiro, foi vestido de noiva. Eu fui lá, era o meu sonho, vestido de noiva, né? Parcelei em 6 vezes, que era até casar, né? Então fui pagando todo mês. E aí a gente foi, na época tinha que pedir para os convidados levar prato, talher. Eu falei, não, isso aí não, vamos alugar. E começamos a pagar. E fomos juntando. Ô padrinho, chamamos o padrinho que tinha mais dinheiro na época, né? E aí cada um vai dar da parte do Mário foi mais dinheiro, né? Os primos dele, que tudo foi padrinho, pra gente ajudar a pagar o casamento. E assim, aí a gente casou, a gente não tinha cama. Aí a minha bisavó, né, falou assim, não, quando a Simone casar, eu vou dar uma vaca pra Simone, né? E a minha bisavó, coitada, ela morreu 1 ano antes de eu casar. Falei assim, nossa, eu perdi a vaca, né? Aí a minha avó nossa, mãe, que perdi a... Não, aí perdi a avó e a vaca. Não, gente, ninguém sabe disso aqui na cidade. Ninguém sabe. Não vai perguntar o que no podcast. Ai, Mari, então como você começou empreendedor? Não, ele teve uma história antes. Isso é legal. É muito legal. Ele começou a namorar debaixo do poste, o poste apagou, e caramba, e bicicleta. E ela apaixonou, olha que lindo, vai ser emocionante. Senão não vamos falar, né? Não. Tudo bom, gente. Deixa para um próximo. Mas aí na vaca, vamos voltar na vaca. É a vaca que foi o... É que daí aí a minha avó, assim, a família da minha avó é muito certo. E aí minha avó falou assim, não, a sua bisavó morreu, mas a vaca vai estar lá. E a minha avó foi para Ponta Porã, né, para o Paraguai, que é entrando lá dentro, e voltou, que na época era R$800. Tipo assim, na época de 2004, era muito dinheiro. Tipo assim, é como se fosse, sei lá, uns 5 mil hoje, uma valorização, né? E aí a gente foi lá e comprou a cama. Eu lembro que a gente comprou a cama no dia que a gente ia casar, né? Na sexta-feira. Comprou para entregar. Entrega lá que a gente vai casar hoje, não tem onde dormir. E aí vocês alugaram uma casa. A gente alugou uma casa. A gente ficou trabalhando, conquistamos, a gente conseguiu fazer o casamento do jeito que... Não, e sem dinheiro nenhum, sem dinheiro nenhum. Com salarinho. Com fé. De R$500 fazer um na casamento época. para 700 pessoas. Misericórdia. Não, porque a família do meu pai, tipo, era 12 irmãos. Como que pode. Tinha que chamar todos os irmãos, todos os filhos dos irmãos, todos os primos, os tios. A família do Mário, a mãe do Mário, acho que são mais 11. 12 também. Gente, aí a família da minha avó, do Paraguai, veio uma van. Mas você vê que a gente sempre faz evento com um monte de gente, né? A gente gosta de gente. O Paraguai veio uma van
né? Aí o pessoal do meu serviço, o pessoal do serviço do Mário. Era muito, foi 600 e poucos convidados. Nossa. Né? E na época a gente fez a festa, assim, tudo cada um dando alguma coisa, ajudando e casamos, realizamos meu sonho, né? Que era casar de noiva, né? Nossa, é verdade, o casamento choveu. Na verdade, tudo que a gente fez, na verdade, tudo que a gente faz de importante. Quando as meninas nasceu, choveu, né? Aí depois a gente abriu empresa, choveu. Depois, inauguração de loja, chovia. Nos 15 anos das meninas choveu também. No 15 anos das meninas choveu. Mas a chuva é o sinal, então, que tá. Mas tá eu lembro certo. que o casamento, assim, no dia choveu e eu chorava, porque eu colocando ovo em cima funciona, tá, gente? Você pega o ovo, eu coloquei já uma dúzia. Naquela época, aqueles telhinhos assim, curva dia, né? Colocava aquele monte de ovo lá e chorava e rezava, né? Porque não tinha esse dia de noiva, né? Eu só fui pro salão se arrumando e vai pra igreja, que não tinha dinheiro, né? E eu lembro que eu chorava, falava assim, ninguém vai no meu casamento, porque minha família era pobre, né? Ninguém tinha carro, né? Eu tava aqui tentando, mas por quê? Não, o povo foi de bicicleta, foi de tudo que é coisa, minha filha. Mas foi buscando o outro, e aí eu lembro que meu pai pegou o carro do meu cunhado, da minha irmã, e levou eu pra igreja, né? Pra levar, o Mário nem sei do que foi, porque só tinha uma moto, nem lembro do que você foi pra igreja. Também não lembro. Mas aí a gente, né, acabou fazendo o casamento e a gente foi morar no fundo da casa da tia dele. Isso em Dourados. Não. Da outra tia. Na outra tia, que tinha uma kitnetzinha lá, era um quarto, sala, cozinha, um banheiro. Aí a gente pagava aluguel para ela e foi morar lá, que era mais perto do meu serviço, né? E o Mário trabalhando era funcionário de gesseiro, né? Ele era gesseiro, mas ele era montador, né? E antes ele fabricava placa à noite para poder juntar um dinheiro para a gente poder casar, então ele trabalhava bastante de noite. E eu trabalhava também. E como eu não precisava ajudar em casa, então todo o meu dinheiro ficava para mim, né? Meu pai não dava dinheiro em casa. Então, tudo que eu recebia, comecei a trabalhar, né? Também, para você ter uma ideia, meu primeiro emprego foi 18 anos. E aí eu tinha um amigo da sala, que, né, tinha um irmão mais velho que conheceu. Ele falou assim, olha, na onde eu trabalho, que era uma empresa de Dourados, né? Que era a representação da Bardal. Vai abrir uma vaga de financeiro. Mas tem que ter experiência, porque a financeira está indo embora para Portugal. E aí ele falou assim, vou indicar você. Eu falei, mas eu nunca trabalhei como financeiro, como é que eu vou lá para financeiro, né? Mas vamos lá. Aí eu fui, e aí, tipo assim, eu não tinha experiência nenhuma, eles me contrataram na indicação mesmo desse amigo. Então ele foi no nosso casamento, né? E aí foi na indicação, na época era o Odair. E aí indicou para mim trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar lá, já era financeira. Eu cuidava das contas, e pensa num patrão. Eu acho que eu sou meio chata porque eu tive um patrão bem exigente, né? Então eu aprendi certinho, correto, assim, sabe? Então eu fui já trabalhando ali. Então eu trabalhava, juntava o dinheirinho pra gente poder casar. E na época você ia de bicicleta, né? Andava 25 quilômetros para ir trabalhar, depois 25 para vir almoçar, depois 25 para ir de novo, depois 25 para voltar de novo. E eu pegava. Tinha vergonha de levar marmita. Tinha vergonha de levar marmita. É melhor andar 50 quilômetros, né? E eu não. E eu ganhava passe, né? Que eu ia de ônibus, né? Porque meu patrão me dava passe. Aí eu falava assim, nossa, mas eu tenho... E ele pagava um consórcio, né? Eu falava assim, mas eu tenho um dinheiro guardado? Já tinha um dinheiro guardado. Eu falei assim, vamos fazer um negócio, né? Eu tiro a moto para você, só que você vai ter que me levar pro serviço. Né? E aí eu ganho os passes, que eu já economizava mais um dinheiro dos passes, né? E depois você me devolve o dinheiro, mas até hoje não me devolveu o dinheiro, né? Já tava, vai né? juntando as forças. Mas era pra casar, tudo era propósito de casar, né? Falei, tinha que casar, né? De algum jeito, né? E aí a gente comprou a moto. Né? Aprontou, né? Vai aprontar, né? Antes do depois de casado já. Antes de casar. Antes de casar. Né? Que a gente começou a juntar mais dinheiro, depois casou. Quando a gente casou, na verdade... Moto, daí eu fui trabalhar de vendedor. Você foi ser vendedor, aí foi promovido, né? Antes tinha essa parte... Que dá para vender de bicicleta. Antes tinha essa parte do trabalho, que tipo assim, quando a gente começou a querer casar mesmo para comprar, tipo, daí... precisava de mais dinheiro. Daí eu trabalhava de dia nas obras, montando o gesso, e à noite eu trabalhava na fábrica, até quanto o corpo aguentava. Tipo assim, ganhava por peça, entendeu? Aí, tipo, aumentava lá o salário uns 30%, 40%, assim, pra
pra gente conseguir as coisas, porque senão não tinha jeito. Ficar só no salarinho não dava. E como que o gesso apareceu na sua vida, assim, já aproveitando, assim, do Neida, que você era da banca, né? Você era o gerente da tipo banca. assim, que lá em São Paulo, lá vende tudo, né? São Paulo, se o cara inventar nós fomos num bar lá uma vez, lá no bairro dos Arcos. hein? Tava eu, Laísa. Por favor, quando Você for tava pra também, São não Paulo, tava? quando for pra São Paulo... Conversinha de papo caríssimo, né? Então, assim, São Paulo vende tudo. Só uma dica. Quando for pra São Paulo com a Laísa, não vá nos bar que ela indica. Exatamente. Quando a Laísa... Não vamos. Foi uma experiência muito boa. Mas, tipo assim, onde que eu quero chegar? Até nós 4 estávamos juntos, né? A gente foi num evento e acabamos indo nesse bar. E comer coxinha de pato caríssima. Então, São Paulo vende tudo. Sim. Então, fita pirata. Se o cara, o que ele coloca lá para vender, vai vender. Então, mas quando eu voltei para o Mato Grosso do Sul, né, que a minha mãe resolveu voltar para Dourados, então, o que acontece? A família trabalha com isso, né? Os irmãos da minha mãe. Então, o serviço que tinha era isso. Então, a gente foi trabalhar na realidade, eu comecei a trabalhar de ajudante, de orelha seca mesmo, trabalhar de ajudante lá para aprender a profissão. Aí foi aprendendo, aí foi tendo as oportunidades, aí, tipo assim, a história, tem a história do beijo, de se apaixonar, de querer casar, e foi um propósito que a gente fez. Tanto é que daí depois comecei a ser vendedor, comecei a vir para Naviraí, conheci algumas pessoas, e aí quando a gente casou, teve uma crise muito grande em Dourados, né? E a empresa que eu trabalhava fechou, a né? Empresa da Simone, ia fechar. A gente casou. Aí, beleza, né? Casou cheio de conta, aí a empresa que ela trabalhava ia fechar. Aí, assim, teve uma crise do agronegócio, uma seca muito grande, e perdeu muita coisa. As vendas caíram, então a gente ficou apertado. Então a gente acabou vindo para Naviraí, a gente casou dia 17 de abril de 2004 e eu vim para Naviraí dia 15 de junho de 2004. Então, assim, e a Simone ficou para trás lá. Eu fiquei lá. A gente acabou vindo sozinho. Então, assim, era meio para acontecer, né? Sim. Então, mas assim, o gesso foi isso. E aí a gente veio, abriu a empresa de gesso. Na época, nem drywall tinha ainda, era aquelas plaquinha de 60. Tal. Então, a gente veio na fé e na coragem, na vontade e acabou dando muito certo. Mas é muito legal esse detalhe na sua história, porque você de fato colocou a mão na massa. Eu acho que para todo empreendedor é importante ele saber fazer primeiro, para depois ele passar para um outro, para depois ele coordenar um outro. Né? Eu acho que isso é uma regra bem importante. Eu não sabia que você tinha. Não, sim, desde tipo... E aí, assim, eu acho que quando tem coisa que é para dar certo, dá certo, porque, tipo, graças a Deus... Com isso, eu passei por todos os processos, né? Da fabricação das placas, da fabricação da moldura, da fabricação, da instalação, né? Da execução. Depois da venda. Da vendas. Então, passei pelo processo. Só que daí também tem um problema, né? Tem um problema. Então, assim, hoje, qual que é o recado nesse sentido para o próprio empreendedor? Em tudo isso, né, de todo o tempo de empresário, eu acho que o mais difícil é você sair do saber fazer, porque o saber fazer é fácil. É fácil sim, é o mais fácil. Você sai, aquela coisa, muitas vezes acontece, eu vou começar a trabalhar numa oficina, eu já virei o bom mecânico, agora eu vou ter a minha própria oficina. Existe uma distância muito grande de saber fazer para ser empresário de verdade. Nossa, é muito longe, porque é uma outra coisa. O saber fazer, você vem ali, monta, faz, tal, beleza. Mas o empresário tem que ter os controles, organizar os processos, entender do financeiro. Além de tudo do saber fazer, não tem que começar a entender de todos os outros... as outras sistêmicas do negócio. Então, quando você vai crescendo um pouco, você vai colocando pessoas para fazer. Mas enquanto a gente fala assim, sou eu empresário, né? Eu tipo assim, eu e a Simone acabamos fazendo tudo. Hoje tem mais gente que ajuda a gente, mas é difícil demais. É muito distante.
É muito distante. Mesmo porque nós brasileiros não somos preparados para isso. Né? Então, assim, a nossa educação financeira é muito, muito rasa, né? Para todas as pessoas. É bem raso. Então, eu digo assim que o brasileiro não conhece muito dinheiro. Né? Porque às vezes a gente acabou de falar um monte de dificuldades que tem no início, que passou e tal. Então, assim, e às vezes quando você começa a emergir, parece que você tem um monte de dinheiro e não é assim. Então, é cada coisa no seu lugar para você atingir o objetivo. Mas isso que você falou é bem interessante. Eu acho que eu e a Lúdia, a gente conseguiu viver essa experiência na nossa profissão. A gente sai sabendo fazer projeto, mas a gente não sai sabendo empreender. Não adianta fazer projeto se você não souber empreender. E o empreender, ele é um pacote, né? É Sim. você vender, é você administrar, é o marketing, é a coordenação, é muita coisa envolvida. Então, a gente entende perfeitamente. Eu acredito que muita gente que está vendo, alguns sim, outros não, mas é interessante isso, assim, sabe? Para as profissões, para os autônomos, para empresários. E a gente já conversou bastante sobre isso, né? Sim. A gente já conversou bastante sobre isso. E é muito legal, assim, a gente olha, até porque, assim, eu lembro do Mário e da Simone na igreja, na pastoral, com as meninas pequenininhas, e é muito legal. Eu até tava falando assim, sabe assim, tinha uns relances, aí vinha o Mário, tava magrinho, sabe, na minha cabeça, a Simone sempre magrinha, loira, e as menininhas pequenininhas, né? E eu falei assim pra ele, não é... Como que eu vou dizer? Não é enaltecendo, nem puxando o saco, mas conquistar o que vocês conquistaram hoje. É um processo assim, até porque era o Mário do Gesso. O Mário do Gesso, às vezes, eu não sei, depois vocês vão me corrigir. Era o Mário, a Simone, mais 2, 3 colaboradores. Aí Mário, Simone, 5 colaboradores. E aí as coisas foram crescendo. E não é isso que eu sempre falo, tanto nas redes sociais quanto aqui no podcast. Não é do dia pra noite o processo. Às vezes a gente olha agora, nossa, ontem mesmo um cliente comentou, eita, mas o Mário tá com tudo, móveis planejado, alubox, Gente, é um processo, quantos anos que vocês têm, assim? 20 anos. 20 anos. Agora, 20 anos agora, dia 15 de junho. Dia 15 de junho, nós fizemos até um evento lá no Gesso, porque assim, começou-se com gesso, né? Então, dia 15 de junho de 2004 foi que o Mário veio para Naviraí. Na época veio ele, meu pai, com a 4.000 do leite lá, carregada de material. E ele veio para um quartinho ali, né? Veio para um quartinho. Expulsamos bebo ali. Que era ali atrás do posto do Nave Jato ali. Aí colocou as placas tudo assim dentro. Era uma pecinha, colocou todas as peças, vocês colocaram o colchão em cima e ali eles dormiram. Não tinha geladeira, não tinha nada. Só tinha um fogareiro. Tinha o Mercado Santo Antônio, a gente comprava todo ia lá, dia, comprava todo dia a comida do dia. Coisas pra comer. E eu trabalhava em Dourados, ainda trabalhava em Dourados, e mandava dinheiro para manter eles aqui, porque não tinha serviço, não tinha ninguém. Quem era, né? Tipo, começou bem pouquinho, né? A gente passou, isso foi 2004, 2005, 2006, assim, foram 3 anos bem perrengues, né? Aí 2006 a gente estava lascado, fudido, devendo. Não, assim, não tava, tipo assim, querendo desistir. Não desisti, né? Ainda bem que não desistiu, né? Mas assim, tava bem apertado, não tinha serviço. Tinha serviço, mas foi uma época bem difícil, né? E eu lembro que nisso eu descobri a gravidez, né? Porque a gente tava mais apertado. Aí eu falava assim, meu Deus, como que eu vou engravidar agora? Como que eu vou engravidar agora? E eu não tinha mãe. Ninguém aqui na Naviraí, só eu e o Mário Naviraí, mas ninguém, não conhecia ninguém e tal. Eu falava assim, gente do céu, mas como que eu vou engravidar? E aí, vai fazer o quê? Engravidou, né? Vamos, e eu era toda certinha, né? Toda certinha nos dias, não tomava remédio, nada. E no dia, assim, eu falava, meu Deus, hoje eu engravidei. Ele falava assim, eu engravidei hoje, eu tenho certeza. Um dia só. Não, eu não tomava remédio, né? Aí aconteceu, Era né? tabelinha. Era tabelinha, a tabelinha deu uma falhada, nós dois, né? E aí eu engravidei naquele dia, eu tinha certeza. Que tava com pouco dinheiro, né? Ai, meu Deus do céu. Tem que desestressar de alguma forma, né? Fala, se tá passando por situação financeira apertada, a criança vem. A criança não gosta de pai com dinheiro. Prova disso. Então. E aí, com 3 meses, né, a gente foi fazer a primeira ultrassom.
E aí, na época, era no Santa Ana, né? Foi pelo SUS lá, porque não tinha dinheiro, né? Aí foi fazer ultrassom, aí o doutor falou, não pode entrar o pai, né? Você já ficou bravo. Lá, aí entrei só eu lá dentro, que era intravaginal, não podia entrar o pai. Aí chegou lá, o doutor olhou assim, começou a fazer ultrassom, falou assim, é 2. Eu olhei e falei assim, você tá doido, doutor? Não. E já comecei a chorar. E eu sou tudo assim, eu choro por emoção, por nervoso, por tudo eu estou chorando. Tava quase chorando aqui já. E aí comecei a chorar. E aí eu falei assim, não pode. Ele falou assim, o pai tá aí? Eu falei, tá lá fora, pede pra chamar. A enfermeira, a enfermeira foi chamar você. Ele falou, você também não quer entrar mais, não. Aí eu falei, você me bloqueou, não vou mais. Pede pra ele entrar. Aí voltou, ele não quer entrar, não. Eu falei, não, chama ele de novo. Aí chamou, ele entrou. Gente, aí eu falei assim, eu lembro até hoje, eu tava lá, né, deitada assim, e aí ele passou pra fazer a ultrassom na barriga. Aí eu falei assim, e eu chorando, ele entrou, se assustou, né? Aí eu falei assim, é dom! Aí gente, incrível, ele só fez assim, ó. Tipo assim, né? Agora, nossa! Meus problemas se multiplicaram. Aí a gente saiu pra fora, esperar a ultrassom. Não, é coisa. Aí estava sentada lá, né? Aí passa uma senhorinha chorando, que ali era maternidade, né? Ô, minha filha, você perdeu o bebê? Aí eu olhei. Não, eu vou ter dor. Nossa, essa menina é doida, né? Na época eu tinha 21 anos, né? Tinha 21 anos. Então, jamais eu estava naquela fase de pensar em ter filho ali sozinha. Eu falei, agora o que eu vou fazer? Além de eu vou ter 2 ainda, né? Não sabia, né? Porque era 2 meninas e tal. Falei, meu Deus do céu. Só que aí as coisas... Aí na época a gente estava mais, né? O Mário trabalhando e tal. A gente tinha empresa ali na Pernambuco, ali. Na Pernambuco, de frente do Pax ali. E ali na época tinha TV+, que na época era do Otávio, né? E aí eu com aquela barriga assim lá, né? Um dia o Mário foi viajar, né? E eu fiquei lá. E eu não podia ir embora, porque só tinha um carro. E aí ele foi viajar, eu falei, vou passar o dia aqui, porque eu não podia ir embora para casa, porque estava com a barriga, né? Aí eu lembro que até hoje... Aí o Otávio passou, e falou assim, ué, você não vai almoçar hoje? Não. Eu falei, não, o Mário foi viajar, vou ficar aqui hoje, né? Ele já sabia que não tinha como ir embora, né? Eu ia falar, né? Aí ele falou assim, não, vamos almoçar comigo. Eu falei, não vou almoçar com você, não. Como é que eu vou lá almoçar com um homem, né? Assim, o Mário vai me matar, né? Não, aí ele falou assim, não, vamos almoçar comigo. Não, vou levar você para almoçar comigo. Aí eu peguei e fui almoçar com ele, né? E nisso, a gente conversou, tal, e ele voltou. Passou uns tempinhos, né? Aí ele falou assim, Mário, eu quero te propor uma sociedade. Eu falava assim, não, jamais, não quero ter sócio. E aí eu falei assim, não quero ter sócio. E eu era muito renante. Uma coisa que eu tô meio perdida. Quando o Mário veio, você já veio para empreender, você já veio com as placas já para trabalhar, tudinho. E como você descobriu na Naviraí? Porque daí eu comecei na época que eu era vendedor, aí lá ficou muito... Teve a crise, sim, e aí eu acabava vindo vender aqui. Vinha de moto. E a cidade estava muito próspera, né? Era a época... a época do seu Euclides Fabres, a cidade era muito próspera. Sim. Era uma das cidades que mais crescia, né? E a gente falou assim, E aí também não tinha muita concorrência, porque tinha só uma empresa, e a gente acabou... Eu falo assim, vai ter que ser em algum lugar, e a gente escolheu aqui. Entendi. E aí, na época que o Otávio... quando o Otávio veio, aí parece que assim... Você vê, eu engravidei, dele ficar vendo a barriga, a gente começou a se conhecer, nisso, né, ele emprestou o nome dele pra gente, né, e nisso a gente se alavancou, né? Aí a gente ficou conhecido na cidade, pegou o prédio do seu Virote na época, né? Tipo, uma obra maior, obra grande. A gente começou a desenvolver a empresa ali, né? Então, fomos trabalhando, fomos crescendo. Depois veio a iluminação, né? Para chegar... Depois da iluminação, e assim, todas as empresas, o pessoal fala, nossa, o Mário quer abraçar tudo. Não é, cada empresa nossa hoje surgiu de alguma coisa, assim, a gente não queria vender piso, aí, tipo, veio o piso, foi oportunidades, né? Eu falava assim, na época, tá, beleza, vamos à iluminação e o piso, legal. Depois veio a Alubox, né? Eu falava, aí tá, beleza, vamos comprar a Alubox, porque também foi uma oportunidade, né? Que o Sinésio e o Fernando falavam assim, se eu for vender, eu vou vender só para você, né?
Aí o Mário contava melhor. Na realidade, um negócio que começou em 2013 se concretizou em 2022. Então, assim, a gente conversou lá atrás de uma possibilidade. Então, assim, é igual a Simone falou, são oportunidades. E vocês conhecem a gente e sabem que a gente não fica parado. A gente pega essas oportunidades e colocam, né, pra andar. Então, tipo, graças a Deus, assim, a gente tá dando certo por causa disso. Porque a gente não tem preguiça, a gente quer fazer, a gente não tem medo de fazer arriscar. parceria. A gente não tem medo de pagar bem para os nossos colaboradores, de ser diferente, de incentivar, de treinar, né, de levar para ver coisa nova. Né? Tipo, agora, por exemplo, tudo que vocês conhecem a gente já foi muito em feiras junto. Então, o que a gente faz? Tentar trazer o melhor. Né? A gente fala muito, né? Eu sou do interior, mas não sou inferior. Vamos trazer para Naviraí as coisas que tem nos grandes centros. Lógico, tem devido às suas proporções, mas a gente quer sempre fazer o melhor, trazer o melhor, investir no melhor, investir nas pessoas. Você falou lá agora pro lugar, era o gesso lá de 1, 2, 3, 4, 5 funcionários. Hoje virou um grupo de empresas que tem quase 100 funcionários. Então, assim, e vocês conhecem o nosso time, a nossa equipe. Vocês veem que são pessoas comprometidas, estão ali vivendo o nosso negócio junto com a gente, né? A gente é muito verdadeiro, junto com a equipe, mostra o caminho. E assim, o que a gente quer? Hoje assim, o gerar emprego é tão prazeroso para nós hoje que, tipo, vai acabar sendo, tipo, quase 400 pessoas que dependem do dia a dia do Grupo União hoje, né? Se você contar o colaborador ou a colaboradora com seus maridos, esposas, filhos. Tipo assim, o que é legal? Tipo, de eu poder falar assim que eu também cresci muito, né? Eu e a Simone crescemos muito como empresários, mas também falar que, tipo, teve cara que começou a trabalhar lá com nós, que morava no barraco de lona, hoje ele tem a casa própria dele, o carro dele, a família dele é maravilhosa, então assim, trabalha com a gente até hoje. Então, a gente funcionário tem mais de 15 anos cresceu lá, com um monte de gente junto da empresa, sabe? junto. Então isso não tem... É um pagamento a mais, independente da grana, entendeu? E as coisas, assim, foram acontecendo gradativamente, né? Então, 20 anos. Então, a gente não hoje, total, são 9 empresas, né? 9 empresas com 6 ramos de atividade diferentes. Qual que é? Fala aqui para nós. Aí, nossa, as Vamos empresas, lá, vamos lá. Jabazinho das empresas. Tem o gesso, que começou com o gesso. Vamos em ordem. Né? O Gesso União, que agora é União Gesso. A elétrica e construção agora. Iluminação. Era elétrica e iluminação, agora é elétrica e construção. Aí tem... Nossa, é tanta... Peraí, depois veio... acabamentos, né? A União Acabamentos, que é revestimento. Aí depois veio a Alubox. Aí veio nós temos lá em Amambai, tem a União Gesso. Na verdade, a União Gesso, ela tem Naviraí e Amambai, né? A filial em Amambai. A Alubox, aí a Cássia Planejados, que recentemente, né, foi o ano passado, a Cássia, com a Marmoraria União, que é as duas juntas, né? Aí em dezembro foi o último, né? Em dezembro foi a Quadra Acabamentos, que é uma loja de revenda de material em Dourados, que só revende material pros gesseiros de Dourados, que era uma empresa nossa, né? Na época da sociedade com a Gabriela, e depois ela ficou Dourados, e ela agora vendeu para nós de novo. Então voltou para nós a empresa. E a transportadora, né? Que agora tem uma carreta também. Eu falei pro Mário, pelo amor de Deus, para. Pra mim, transportadora a transportadora também. Não, é porque é por causa da demanda da nossa Copa. Não, a carreta veio da ideia de transportar o que a gente, né? Então ela sobe com frete e volta com a nossa demanda, produto, né? De piso, de gesso, que é difícil, né? Então acrescenta na loja, né? A gente tem mais 2 projetos agora, mas a ideia é até dezembro do ano que vem mais 2 negócios, né? Vamos abrir uma filial da União Acabamentos em Dourados, né? Com o nosso exclusive.
e uma em Campo Grande até dezembro do ano que vem. Então tem isso daí. Não quero trabalhar mais, não. Chega, pelo amor de Deus. Não, não tô. Vamos conversar desse negócio aí. E no caso de família... Não, ele adora empreender. O Mário é um empreendedor nato. Mas aí depois, eu que fico trabalhando lá, menina. Eu que fico atrás dos números lá, as contas. Estamos ajustando o time, vai vindo gente boa, vai organizando. Eu quero me aposentar, Marinel. E aí a dica, né? Na realidade, quem fala... A gente voltou nessa situação de abraçar tudo. Tem que ter pessoas. Tem que ter pessoas. Não pode ter medo o seu Mário Gazin que fala, né? Ele começou a crescer de verdade quando começou a confiar nas pessoas. E é isso aí. Então a gente tem que crescer. E o crescimento é estratégia de sobrevivência, porque se você ficar parado, vai vir outro maior e vai te passar por cima. Infelizmente, o mercado é assim. A gente vive num mundo capitalista e a gente tem que criar estratégias, né, de sobrevivência. E isso para nós hoje talvez a gente não precisasse hoje, mas na demanda dos anos é interessante a gente ter essa estratégia de pulverizar um pouco o produto, porque precisa organizar, a gente precisa atuar nesse ramo de atividade. Então a gente tem que estar olhando bastante o mercado e vai ter que dar esse passo a mais aí. Não tem o que fazer. Já é uma dicona aí. Não fiquem parados. Não. O recado, eu vou frisar de novo. O crescimento é estratégia de sobrevivência. Não adianta lá, igual você falou, é realidade. Você sai da faculdade sabendo fazer. Lembra que eu falei? Depois de você se tornar empresário, então assim, peraí. Então você sai da faculdade pronta para trabalhar no escritório de arquitetura, certo? Daí você ter o seu escritório é um outro caminho. É um outro caminho. Vocês sabem muito bem disso, gente. É outro caminho, né? É uma outra estrutura. É diferente. Então, lógico que é válido, não é fácil. Você falou assim, 20 anos no mercado. A gente começou... Tem aquela história que a maior parte das empresas brasileiras tem uma mortalidade até 2 anos, né? Ela acaba fechando até 2 anos. Então, assim... Só que depois, quem passa dos 2 anos, ele sofre dos 3 até os 10. Porque para criar musculatura, para aprender a andar de verdade, vai ter os problemas, a gente é difícil, tal. Mas todo o problema que você tem, você vai criando musculatura para você aprender a observar como que é o teu negócio, né? E assim... você tem que entender muito do teu negócio. E não achar também que vai começar e já vai ganhar dinheiro, já vai ficar rico, já vai ficar não sei o quê, né? É um passo de cada vez, né? Você vai, você vê, o pessoal fala, tá tanto de empresa, mas 20 anos de mercado, né? Então é igual às grandes empresas. Ninguém começou já grande, né? Você começa pequenininho e você vai crescendo. Do erro, vou falar da minha realidade, que por muito tempo, que eu tenho 7 anos de escritório, né? Então, os 5 anos, eu achava, assim, que eu ia ficar rica com arquitetura. Que eu ia, nossa, o primeiro projeto vai ser milionário, que eu vou trocar o carro, e as coisas assim. E o meu marido falava assim, não é assim. Não é assim. Eu acho que quando eu entendi realmente, até porque eu falo até pra equipe ali, que a minha equipe hoje a gente reduziu muito. Mas eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo a lidar com as pessoas. Sim. Eu tô aprendendo a lidar, porque eu sou muito assim, eu não quero, é uma superação ainda que vai acontecer na minha vida. Eu não gosto que as pessoas falem mal de mim. Então, às vezes, o que acontece? Se o projeto tá descamando, eu saio da onde eu tô pra ir lá na mesma hora, no mesmo dia eu posso estar na minha casa com o filho doente. É isso, pra ninguém falar. E uma cliente falou pra mim semana passada, falou assim, você pode dar o seu couro do seu corpo, vamos falar de você. Eu acho que o Mário pode falar muito bem disso pra gente, porque enquanto empresário com tantas empresas, gente, tem os problemas diários, todos os dias, né? Como que você lidar com isso? E com vários funcionários, né? Também porque são 100 pessoas que pensam diferente. O Mário é o zen, sabe? Assim, o relax. Calma, nossa, Simone, que a sua hora vai chegar. Não, só falando que ele resolve todos os problemas. Nossa, ele
Não é tipo assim, é aí que é a questão do aprendizado, do tempo, né? Do tempo vai te gerando aprendizado. E assim, não existe problema sem solução, certo? E como que você resolve um problema? Atacando o problema. Você só tem dificuldade de resolver o problema quando você deixa ele ficar maior do que ele é. Entendeu? Então, assim, tem que ter estratégia para resolver tudo. Então, não adianta. Se eu precisar ser estressado, eu sou. Se eu precisar falar alto, eu falo. Se eu precisar xingar, eu xingo. Então, assim, não tenho esse problema. Então, assim, a gente tem que, tipo assim, a gente tem uma sinergia bacana com o time, que todo mundo se conhece. Então, você vai explicando. A liderança é isso do cara saber. Falar assim, olha, eu sei o que tem de fazer. Tipo, vai criando uma estrutura que, tipo, hoje eu conheço meus colaboradores. Então, tem cara que trabalha comigo 17 anos. Então, a Ludmila, minha parceira, arquiteta tal, vai falar assim, ó, fulano, o funcionário lá fez isso. Eu falo, cara, não foi ele. Isso não foi ele. Porque, tipo, eu conheço o perfil. Porque não é que ele não vai errar, não é que ele é perfeito. Mas, assim, se tivesse sido ele tinha resolvido o problema. Porque é perfil da empresa resolver o problema. Todo mundo lá nas nossas empresas, eles sabem que a primeira coisa que tem que fazer é resolver o problema. Não pode colocar poeira debaixo do tapete. Porque senão vira um problema grande. Né? Então, assim, todo mundo tem essa consciência. Desde a menina que faz a faxina até o cara do mais alto escalão. Ele sabe que o problema não pode andar. Alguém, se ele não dá conta, ele tem que passar para alguém. Sim. Sabe? Então, assim, é muito claro isso para todo mundo. Então, assim, é o perfil da empresa de atacar o problema, entendeu? É igual eu falo. Graças a Deus, a gente tem muito menos problema hoje do que o normal, né? Porque, assim, por quê? Porque a gente está sempre cuidando. O cliente é o foco do negócio, certo? Então, assim, a gente faz de tudo para que o cliente saia satisfeito, né? Então, esse é o contexto. Então, quando a gente pensa dessa forma, fica fácil resolver o problema. E tem problema. Não é que não tem. Tem, você sabe que tem. É o dia a dia, acontece uma coisa ou outra. Porque é muito alheio o nosso dia a dia. Mas sempre tem uma solução. Às vezes não é a solução que a gente gostaria, né? Às vezes não é a solução que eu gostaria. Mas eu sempre digo, quanto mais você fica empurrando para debaixo do tapete, mais o problema cresce. Porque vai ter coisa que você não tem como. A gente depende de indústria, né? E, infelizmente, a indústria tem uma escala de produção. E tem hora que aquele produto não foi produzido. E nem vai ser. E eles cancelam o produto lá e você não sabe. Então, se você não tiver um plano B, C, D, sei lá, vai acontecer coisas que não tá no teu ali. Mas aí quando você tem a confiança do mercado, você sempre falou a verdade, você tacou o problema, você levou isso, resolve mais fácil, porque o cara sabe que você não tá blefando, não tá falando mentira, né? Porque assim, eu acho que tem uma coisa que dinheiro sobrando ninguém tem. Certo? Dinheiro sobrando ninguém tem. Mas o que o cara precisa ter? Credibilidade. Ele precisa falar, as pessoas precisam acreditar. Né? Isso é importante, vale mais que dinheiro. Então, quando você cria uma credibilidade, que as pessoas acreditam no teu trabalho, vocês como arquitetas, a gente como um empresário, fica mais fácil de você explicar para o cara que aquilo é real, não é aquela malandragem. Porque eu digo assim, se você não tiver dinheiro, às vezes você não compra, né? Porque o cara acha que você é melhor você ser nó cego do que você ter fama de enrolado. Nó cego o cara não te vende mesmo, agora enrolado o cara não te dá o serviço, ele não te dá a possibilidade de produzir, entendeu? É a mesma coisa se você tiver um escritório que não anda, que os projetos entram lá e não saem. Então, ninguém vai te contratar. Vai chegar um ponto que o cara fala assim, não, eu não quero isso pra mim. Ninguém quer pessoas enroladas. Então é bem complexo isso. Então, nesse sentido de resolver problema, o que a gente acontece? A gente ataca o problema. Sim. Né? A gente não tem medo de cara feia, a gente vai lá, ataca o problema. Tudo na vida é isso. E tem que discutir, tem que conversar.
Tem que conversar, tem que discutir. A produção tá abastecendo os copos de água aqui, gente. Tudo bom? É, só água. Então, assim, o que acontece? Tem que discutir o problema. A gente não pode ter medo de discutir. E às vezes, assim, a nossa discussão para entrar num contexto, talvez alguém tem que ceder de alguma forma. É igual a marido e mulher. Você acha que é mil maravilhas? Alguém tem que ceder. Sim. Alguém tem que entender aonde quer chegar. Geralmente quem cede é só ele, tá? Eu ia até perguntar assim, sobre isso, aproveitar o Você viu que ela falou que eu sou zen, né? Então, Simone, assim, como é pra você? O povo tem medo de você, né? Eu cheguei nesse assunto, assim, que eu já tenho 20 anos que eu tô querendo perguntar esse assunto. Por que, Simone? Simone? Não, a Simone vai ligar. Não, Simone... Por que, assim... Cara, eu falei pra você, eu tive... Pai Mário, gente, a gente tem uma brincadeirinha interna lá do Pai Mário. Pai Mário. Eu tive uma escola que eu tive um patrão que ele era rigoroso nas coisas certas. Eu sou certa. Então, o que é meu, o que é seu. Então, o que é o seu serviço é o que é o meu serviço. Então, assim, é o pai Mário. Então, na empresa, tem o legal, né? E tem o lado de ser chato. Mas, assim, eu vou falar para você que as pessoas criaram essa... E o que eu penso? Eu sei o valor de cada coisa que tem lá. A gente veio do zero. A gente veio do zero. Então, assim, aí quando eu falo assim, cuida do caminhão, cuida do material, cuida da limpeza, cuida do móvel, eu sei tudo que eu passei, tudo que a gente passou para conquistar aquilo ali. 20 anos. Então, 20 anos trabalhando, às vezes, de chegar à noite em casa, né? De chegar à noite. E de gente já, não ter, né? Cortar água. Nós, na época que as gurias nasceu, a gente não tinha fralda, era aquelas, né? Tinha que estar lavando. Né? Graças a Deus não faltou leite, mas um compadre nosso pagou gás para nós. Então, a gente foi trabalhando e conquistando. Tudo que a gente conquistou hoje foi com muito trabalho, nunca veio nada de graça. Ninguém chegou e falou assim, nossa, ganhei na Mega Sena, ou você ganhou alguma coisa. Será que eu ganho uns sorteios de vez em quando aí? Das blusinhas das lojas, eu ganho um sorteio. Adoro participar de um sorteio. Mas então, assim, eu dei muito valor. Então, às vezes, assim, não é que eu sou a chata, eu sou aqui, eu quero que cuida, que controle. Então, eu olho no fundo, eu olho aquele parafuso no chão. Cara, aquele parafuso no chão. Eu sou a financeira. E o financeiro, ele só pensa no dinheiro. O comercial, o marketing, essa parte comercial, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Peraí, então, mas como é que é o dinheiro? Tem o dinheiro? Vamos economizar? Vamos economizar? Então, assim, às vezes é o lado que eu puxo pro lado do dinheiro. Então, a pessoa fala assim, Simone é chata. Mas, assim, quem me conhece... Eu acho que eu tenho o maior coração da face da terra, né? É assim, que ninguém tem medo de pedir, mas eu nunca falei não, né? Eu dou uma rateadinha ali, porque a gente, né, dá uma rateadinha ali, né? Mas eu falo assim, eu tenho um coração... Pedir pra ela, né? É só no trabalho Simone. mesmo, e isso tem o seu valor. A gente conhece a Simone fora do trabalho, gente, é outra coisa. E eu falo assim, a gente brinca em relação a isso. Eu tenho um monte de amiga, né? Minhas amigas depois, olha... o Mário, mas assim... Tem que ter um pulso firme dentro, não que você não tenha, mas assim, um pulso firme dentro da empresa. Por quê? Porque se a gente também for muito, muito legal, as pessoas, né? Então, tudo que vocês conquistaram foi mérito de vocês. E assim, eu olho em questão da gente brinca ali do pai Mário e tudo mais, é que o Mário tem um olhar, às vezes, que a gente, profissional, às vezes não tem, de desacreditar, eu falo pela minha história, e eu tava a ponto de fechar o escritório, e as pessoas que estavam à minha volta me induziram a isso, né? Vai, acho que chegou o seu momento, vai mesmo, fecha. E quem eu queria que me acolhesse, que era mais ali da família, fora meu marido, que meu marido, eu não tenho nem o que falar sobre isso, chegou um dia que eu nunca, assim, chorei na frente dele, falei, eu não vou conseguir. E ele ali falou, ele enxergou um potencial naquele momento que eu não me enxergava, né? Eu acho que isso é o diferencial de vocês, né? É enxergar potencial, é falar, não, é saber brigar na hora que a gente precisa ouvir como filha, mas também
dá o valor de profissional. Sim. A pontuação, que às vezes para muitos tipo, deu discórdia, mas para mim foi uma alavancagem de segurar aquela placa, de entender, meu Deus, eu tô no caminho certo, entendeu? Então é isso que a gente, é conquistar as pequenas vitórias, até porque foram 6 anos, 5 anos, eu não me achando suficiente, não achando boa, que eu não ia dar certo, e a questão de olhar para trás e ver outra visão, tipo, putz, você trabalhou muito, eu falei, mas eu não ganhei dinheiro, gente, o que eu fiz de errado? E é isso, eu acho que o olhar de vocês com as pessoas, eu vejo pelos colaboradores. Ah, não sei o que, a Simone é mais rigorosa. Mas, pô, o Mário me ajudou, pô, a Simone me ajudou. Então, eu acho que isso que é o diferencial de ter uma empresa, assim, desse tamanho, né? Sim, vocês são incentivadores de pessoas, né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque tem gente que quer ter só pra si. E aí não cresce, porque é uma coisa que flui, né? Sim. Quando você passa conhecimento, você também cresce. E isso vocês têm, é muito claro. É aquela história, né? Que você tem que treinar o cara para ele ficar tão bom que ele não queira nem sair da empresa. É o relato. Então, assim, é isso. É incentivar, é mostrar. E todo mundo tem potencial. É que, assim, a gente acaba tendo um pouco mais de casca, vamos dizer assim, por tudo que a Simone falou, que a gente passou. Mas, assim, qual que é a função? Eu tenho colaboradores nossos lá que falam assim, cara, eu aprendo um monte com a Simone, porque a Simone é organizada. O não ensina, e o não ensina mais que o sim. Né? O não ensina mais que o sim. Não é que... É que a Simone falou, eu acho que um dos maiores defeitos que a gente tem hoje, né? Os maiores defeitos que a gente tem hoje é querer dar para os nossos filhos o que a gente não teve. Então, às vezes o filho não consegue conquistar sozinho isso, né? Agora, as meninas a gente... mandou para Dourados para morar lá, para estudar. Então, mas não é só para estudar. É para morar sozinha. É para dar conta da casa. Elas moram no apartamento delas. Então, assim, tudo isso é um incentivo, entendeu? Então, assim... Crescimento para elas, né? Para ir na academia sozinho, ir no mercado sozinho. Acaba se virando. É aquela história de contexto. Tá se organizando, né? Então, assim, quem conhece as meninas já sabe, né? Que elas são pra frente, né? Nossa, então assim, a gente Gabi sempre... vai ser o Marinho e Simone. Então, o não ensina. E o não da Simone lá no financeiro, porque daí o financeiro ele tem que se preocupar com pagar a conta. Porque ninguém vai aceitar chegar no dia do pagamento e falar assim, ó... Não vou te pagar hoje. Ó, eu não vou te pagar hoje. Você acha que o cara vai aceitar o Mário legal falar que não tem dinheiro? Não vai, você pode ser legal do jeito que você for. Então, assim, agora, é essa questão. É que quando você pensa na parte comercial, que é a minha parte, que é a parte de fazer a estratégia para o comercial andar, para a gente crescer, para onde que a gente vai, como é que vai. Então, assim, é diferente. Então, você tem que envolver as pessoas, porque daí não é dinheiro. Sim. Não é dinheiro, é liderança, vamos fazer junto. Vamos ali, vamos fazer acontecer. Vocês querem ir junto nisso? Ó, a gente vai sair daqui e vai chegar aqui. Você quer? Sim. Só que assim, pra gente chegar aqui tem um caminho que também não é tão simples. Mesmo do tamanho que a gente tá. Né? Então é um desafio. Então assim, a gente tá contando um desafio levando as pessoas. E aí tem o financeiro que tem que falar, peraí, mas tá, nós vamos sair daqui... né, de Naviraí, e vamos lá para Campo Grande, certo? Só que aí é o seguinte, nós não temos o dinheiro, nós temos o dinheiro da gasolina, mas nós não temos o dinheiro do hotel. Então vocês vão dormir dentro do carro? Sabe? Então, tipo assim... Puxar pra realidade. Puxar pra realidade, sabe? Então, assim, ou senão a gente vai ter que ir no mês que vem, porque esse mês a gente não tem. É igual a casa da gente, ué. Se a gente pudesse... A Simone fala, se ela pudesse, querer viajar todo mês, mas não dá. Você não tem que se planejar. Sim. Então, é assim. Então, tem todo esse contexto. Então, o não ensina. Sim. Né? Então, e aí é a realidade. A Simone, o coração dela é maior que o que a gente pensa. Então, assim, só que, tipo assim, aí a gente vai aprendendo algumas coisas também. Ajuda, coração, essas coisas, tudo. O que a mão esquerda dá, a direita não precisa saber. Sim. Né? Então, a gente faz um monte de coisa que não precisa ficar contando. Sim. O papel nosso hoje que eu vejo, assim, que eu agradeço a Deus todos os dias, é que a gente está conseguindo desenvolver pessoas. Sim. Isso é bacana. E assim, e não é só desenvolver colaborador,
É assim você conseguir desenvolver a pessoa que está à sua volta. E você desenvolve pessoas até com seus defeitos. Sim, né? com certeza. Porque você olha assim, o cara fala assim, eu não quero ser desse jeito, não. Então, é assim. Mas você tem que estar aberto. Aberto para conversar, aberto para mostrar, para ser verdadeiro, sabe? Não guardar mágoa. Às vezes você vai ter problema, alguém vai falar que tinha uma besteira, sabe? E assim, às vezes a gente uma coisa que eu não acredito, que me incomoda muito, é o vitimismo de hoje em dia, que tem muito vitimismo. Teve uma vez, o cara é meu amigo hoje, mas ele falou pra mim assim, ele me ligou, eu tava almoçando, ele falou assim, não era culpa minha. Mas eu tipo assim, o que aconteceu? A gente pegou uma obra, começou a trabalhar, a obra começou a dar problema, a gente teve que parar a obra, só que eu não avisei que a gente tinha parado a obra porque estava faltando fiação, por exemplo, essas coisas. E o cara estava viajando, quando ele chegou, a gente não estava lá. E aí ele me ligou na hora do almoço e me xingou tudo. Falou assim, você é o pior prestador de serviço que eu já tive na vida. E ao invés de eu ser vitimista, eu falei assim, nunca mais vai falar isso pra mim. Sabe? Eu podia falar assim, não quero saber. Eu pego as coisas pra mim e falo assim, cara, ele tem razão, porque eu não se eu tivesse avisado, talvez ele não iria me falar. Mas assim, o que eu peguei pra mim? Em vez de ficar da vítima, nossa, você não pode falar desse jeito comigo, não sei o quê, porque eu não avisei. Não tem isso comigo. Então tá, nunca ninguém mais vai falar isso pra mim. Então o cara vai ter que falar pra mim que eu sou o melhor, porque eu vou fazer por onde ser o melhor. Então é esse o ponto que tem que, às vezes a gente tem que entender. Não é uma crítica, por mais que ela seja maldosa, destrutiva, tem um lado bom, pega pra você e vai pra cima. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Não pode, a dificuldade vai ter, independente. Sim. Essa questão de aprender até com os defeitos e tal, eu sempre brinco, né? Eu não sei se a maioria sabe, mas eu já fui colaboradora da União. Eu falo que a gente não desliga nunca, né, Mário? Sim. A gente sempre tem essa parceria, essa afinidade, mas por 2 vezes eu estive dentro das lojas. Primeira vez na iluminação, foi onde eu me apaixonei pela iluminação. Segunda vez também com iluminação e revestimento. Gente, é que a Simone ficava mais lá no cantinho, né? Mas eu aprendi demais com o Mário. Até, às vezes, o jeito de estressar dele, eu comecei a pegar. Comecei a pegar ar também com as coisas. Nossa, mãe. Não, porque tem hora que você tem que pegar ar. Você não Eu ensinei ela a xingar. O pai dela e a mãe dela que dormiu escuro. Eu falei, Thaísa, tem hora que você tem que xingar pra você dar uma desestressada, não adianta. Não fica guardando. É um defeito que muitas vezes você tem que ter. Né? Às vezes você tem que reagir às coisas de uma forma diferente para que elas comecem a dar resultado, para começar a fazer sentido. Então, eu aprendi demais ali. Já agradeço a oportunidade, porque vocês abriram as portas para mim quando eu cheguei na cidade. Acho que eu estava 1 ano, 2 anos, não me lembro exatamente, mas foi bem no começo. E foi muito legal trabalhar ali, conhecer vocês de perto, a personalidade do Mário, da Simone, a gente vai aprendendo mesmo. E eu aprendi com vocês e, nossa, sou muito grata por isso, porque eu saí diferente de lá. Eu saí diferente, a cabeça mudou. É bacana isso daí. Eu tô falando que a gente ajuda a desenvolver as pessoas. Laísa, chique, hein? Mas saí, mas tô lá, gente. Eu me sinto muito em casa, né? Em todas as empresas da União. Não tem como sair. Isso é bacana, mas esse é o intuito mesmo, a gente fazer uma coisa profissional, mas acolhedora, entendeu? Então tá, vamos... Não, peraí, tem mais 2 perguntas. Eu tô com Ai, meu Deus do céu. Esse podcast vai virar... Vai ter que ser parte 1, parte 2. parte dois, Vai ser uma série. Vai ser Meu uma série Deus. Netflix. Vai. Mas acho que são 2 perguntas que vocês comentaram até, e é bem importante. Eu vou fazer 2 em 1. A primeira, vocês já pensaram em desistir? A Simone respondeu que sim, mas eu quero saber que momento foi esse. E a segunda, sobre a abdicação. Imagino que vocês tiveram que abdicar de muitas coisas. Teve uma época, assim, uma situação marcante. Eu acho que quando a gente... mas a gente estava bem... Eu acho que tinha mais vergonha de voltar para trás, né? Porque a gente veio, a gente estava... Naquela época, foi bem na época da gravidez das meninas mesmo, que a gente estava apurado, né? Não tinha dinheiro. Foi essa situação lá mesmo. Aí eu falei, será que a gente volta embora, né? Porque
se voltasse, eu ia arrumar um serviço e ele ia trabalhar de gesseiro lá pro tio dele lá, ia ficar... Foi a mesma coisa da Lud, né? E aí a gente... Os de perto falavam, desiste, abandona isso, vai embora e os tal. outros falavam, E a gente, eu acho que o empreendedorismo é persistência. É persistência. Foi vencendo, né? Foi um passo de cada vez, foi indo, e um foi ajudando, o outro foi ajudando, e aí parece que foi surgindo um serviço, e foram colocando as pessoas foram entrando na nossa vida, que foi alavancando, né? Então, várias pessoas passaram, né? Bastante funcionários, cada um foi crescendo, né? Os funcionários têm bastante, né? Mais de 10 anos, 15 anos, a gente tem muito. Pelo menos a parte do gesso, os gesseiros nossos lá, é tudo mais de 5, 7 anos, 10 anos, né? 15, 17, né? Pessoal lá. Então, assim, bastante gente. Então, tantas empresas, então o pessoal vai ficando com a gente ali. E de abdicar, a gente já, tipo assim, já, às vezes de família um pouco, né? De trabalhar, às vezes as meninas ficavam cababá para poder a gente trabalhar no escritório. Então a gente também ficou muito tempo, a gente nunca viajou, a gente foi viajar, as meninas já eram grandona, porque não tinha dinheiro, né? A mãe falou assim, quer viajar? Eu falei, agora eu tô ficando velha, né? Então eu quero começar a aproveitar, porque trabalhou demais, né? Então eu quero começar a aproveitar a vida, assim, né? Vai ter que fazer sacrifício. Vai ter que sacrifício sempre tem de algum lado, né? E é o sacrifício porque às vezes você não tem condição, você não tem o dinheiro para ir, para fazer, tem que se planejar, tem que contar, tem coisas mais importantes. Às vezes, muitas vezes, tem que ter o entendimento do momento. Talvez o funcionário vai ter um computador melhor que o seu, celular melhor que o seu, um carro de trabalho melhor que o teu, você andar particular, porque a necessidade, em primeiro lugar, é a empresa. Sim. É a estrutura do negócio, a estrutura que dá o resultado, que dá o dinheiro. Então, e aí você acaba, o empresário ele acaba se colocando ali peraí, eu não posso fazer isso daqui porque tal. Chega no final do ano, tem 13º, férias para pagar da galera, então, eu não posso viajar, vou ter que ficar aqui. Nossa, teve um ano que a gente tinha, era um borozinho, chamava de borô, né? Para pegar, o Mário entrava dentro do carro e ele deixava a porta aberta e ele ia empurrando com o pé assim para dar um tranco. Quem gostava de mim era as Havaianas. As Havaianas, porque daí tinha que dar o tranco, né? E gastava mais um pé do chinelo do que o outro. Gente, a gente tem muito perrengue, tem histórias. Nós ficamos nesse podcast que se for contar tudo, vai ter que fazer uma série mesmo. Fazer uma série, mãe do mas céu. É legal, mas assim... 20 anos, né? Imagina quanta história que tem pra contar. Mas é história e... Isso vocês não contaram nem... Não. Terço. Ixi, contamos um monte de coisa. Ainda bem que ficou. Do beijo da vaca, ainda bem fazer corte nisso. Não, isso aí pode. Ainda bem que acabou a energia na hora. Simone se empolgou contando. Já tá anotado, mas, né? Assim, queremos muito agradecer. Eu sei que não é fácil, né? Até porque você tem vários compromissos. A gente sabe que você tá aí, né? Candidato a vereador. Mas queremos muito agradecer demais vocês, assim, eu acho que de empresários aqui na cidade, inspiração realmente, muitos por onde a gente passa, a gente ouve muito isso. Então, quero agradecer por vocês terem aberto, contado, desculpa alguma coisa, e sabe que o nosso podcast está aberto para várias e várias conversas, porque isso faz a diferença na vida de jovens empreendedores, né? Até porque vocês também não são velhos, né? Vocês são jovens. Então, conquistar o que vocês conquistaram, chegar até aqui. O que você falaria, Mário, se hoje eu fosse o Mário criança? Você aí, o Mário hoje, o Mário criança aqui. O que você falaria para essa criança? Eu falaria para criança, tipo assim, vamos dizer assim, o que eu falo para minhas meninas hoje, para minhas filhas? Não desistir do sonho. Sabe? Tipo assim, a gente... as pessoas não podem desistir do sonho, da vontade. Tem que despertar esse brilho de crescimento e tal. E assim, as pessoas têm que entender algumas coisas, né? Por exemplo, a gente não trabalha só por dinheiro. O dinheiro é a consequência do trabalho, né? E quando você começa a conseguir filtrar isso, lógico que no início você precisa mais do dinheiro do que a consequência. Mas, quando você consegue filtrar, é muito bacana.
Assim, a gente tem que agradecer a Deus, porque se você for olhar, você até comentou, se você for olhar a vida de todos nós, tem uma história bonita. Tem uma história bonita, né? Aconteceu muitas coisas, tem muitas lembranças, e parece que Deus é tão perfeito que vai casando as coisas. Tem um sentido. Sim. Tem um sentido, não tem a tua dificuldade que você passa. Tudo que tem um sentido. Tem um sentido muito bonito. Eu acho que a gente não percebe na hora. Sim. Sempre vai perceber depois. Mas tem um sentido, né? Não tem jeito. E eu sou um cara, tipo, inquieto com algumas situações. Então eu tento resolver. E aí, assim, é tão bom que daí o que acontece? Eu tenho a Simone lá em casa, que é o esteio da casa, que tipo, a gente consegue ter uma segurança, né? Tem a segurança do lar lá, que a dona Simone segura o rojão. Porreta, então assim, isso é bacana, né? Então a gente construiu uma família que é alicerçada, isso é legal. E é uma família que graças a Deus, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de ficar dentro de casa, de estar com amigos, de estar cozinhando, de estar sempre perto ali. Isso é legal. A gente gosta igual eu falei desde o começo, a gente gosta de gente, né? A gente gosta de conversar com as pessoas. Então é isso. Queremos já pedir para vocês se inscrever no canal para acompanhar os nossos episódios, né? Então, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. E um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. E a Simone falou que vai patrocinar elas. É.